Infelizmente, a maternidade solo é uma realidade que não para de crescer no Brasil. As mães solo são mulheres que criam seus filhos sozinhas, sem poder dividir as responsabilidades com o genitor, estando casadas com eles ou não, e que por muitas vezes não contam com qualquer outra rede de apoio. As responsabilidades financeiras, emocionais e educacionais de uma criança deveriam ser divididas entre os genitores. E o cumprimento de apenas uma delas não torna o genitor um pai presente. O abandono das responsabilidades paternas deixa marcas, muitas vezes irreparáveis, na história de uma criança e da mãe. No entanto, esse abandono ainda é visto como algo normal e muitas vezes justificável em nossa sociedade. Em contrapartida, a maternidade solo é carregada de demandas excessivas e preconceito, o que afeta diariamente a vida dessas mulheres em todas as esferas. Diante desse cenário, a pergunta que fica é: quem cuida de quem cuida? E hoje, para compartilhar conosco os desafios da maternidade solo e da sua vida pessoal, temos o prazer de receber a mamãe do Dante. Andy O'Hara! Falei antes hoje. Hoje você arrasou. Você viu? Você tá Já mais fui esperta que eu. fui no doutora. Seja Oi. bem-vinda, Andy. Obrigada, gente. Tudo bem? Tudo, gente. É muito fofo. Muito. Ai, não tô aguentando. Ela é muito, mas Ela é vamos muito dar um fofa, parece a pouquinho. Sofia, minha filha. Seja bem-vinda, Andy. Obrigada, Segunda vez que a gente já se fala, né? Porque a Andy já veio no pod delas. E hoje a gente vai falar muito sobre maternidade, que foi o que a gente já falou no pod. Mas Sim. aqui é focado nisso. E é um assunto que você entende, né? Então, já que a gente tá falando de quem cuida de quem cuida, É isso que eu queria falar. vamos falar? Porque de cuidado, né? Ó, nosso barulhinho do cuidado, tá? E para esse tema de hoje, que é o abandono paterno, olhem como é fundamental a gente lembrar do autocuidado. Sim, vamos lembrar da gente também. Olhem como isso é importante para nós, mulheres e mães. As nossas rodas de conversas aqui com Nestlé Materna proporcionam vivências únicas, tanto para nós três aqui no estúdio, mas também para milhares de vocês que nos acompanham e adoram escutar as histórias da gente aqui, e a gente adora escutar as de vocês também, tá? Verdade. E essa troca é muito importante, traz conhecimentos, esclarecimentos, expectativas sobre o que é ser mãe e assim, gente, dividir as nossas pirações e até mesmo as nossas emoções, não é mesmo? E aqui vocês já viram que a gente passou por diversos temas, uns mais delicados e outros mais necessários, né? Eu acho, e com o propósito de reforçar a importância do autocuidado, que é seguirmos nessa jornada de conhecimento e acolhimento. E hoje, mais uma vez, nós queremos reforçar o recado de Nestlé Materna, que assim como nós, acredita no autocuidado. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que imaginamos, mas nós aqui acreditamos muito que se aconteceu, como podemos seguir pensando sempre no melhor para nós e para os nossos filhos. E vamos nos permitir, sempre que possível, ter uma pausa de 5 minutinhos para fazer o famoso nada, sabe? Olha que legal isso, gente. Já fizeram isso hoje? E até vocês assistindo a gente já é esse minutinho, tá? Além disso, temos que nos alimentar bem, nos exercitar, tomar direitinho as nossas vitaminas. Isso mesmo, elas também são importantes. Exatamente, Tatá. E Nestlé Materna tem uma linha completa de suplementos com nutrientes que auxiliam na saúde das que já são mamães e lembram também daquelas que estão planejando mergulhar na maior jornada do mundo. Aproveitem e deixem nos comentários aqui do ladinho em que fase que vocês estão. A gente vai amar saber. E ó, fiquem ligadas, viu? Porque a família Nestlé Materna tá crescendo e em breve teremos novidades. Eba! E não se esqueçam, antes de tomar qualquer suplemento, fale com seu médico, nutricionista, obstetra, enfim. E se você quiser saber mais sobre a linha completa, é simples. Você só precisa acessar o QR Code que tá aqui, ó, aparecendo aqui no cantinho da tela, ou acessar o link que tá aqui na descrição do episódio também. Fala do nosso cupom, Cláudia! Ah, gente, aproveita que tem um cupom de desconto, viu? Usando o nosso cupom Materna E e Pod Pod 10. 10. Você vai garantir 10% de desconto. Corre, boba. Lembrando que essa promo maravilhosa é válida somente aqui no site com esse QR Code. Não adianta tentar ir atrás. Não adianta, é só tá? aqui. E tá? muito obrigada, Nestlé Materna. Eu acho que a gente vale reforçar que sempre eu vou bater nessa tecla que a gente precisa estar bem para os nossos filhos estarem bem. Então contem com a gente, contem com Nestlé Materna e bora
conversar com a Andy. Obrigada, você materna. Andy, conta pra gente. Eu acho que o que te fez chegar até aqui foi a sua maternidade, né? Uhum. E hoje você vive isso, essa realidade de mãe solo. Desde quando começou? Desde quando você se tornou mãe solo? Foi durante a gestação? Foi depois? Conta um pouquinho. Conta pra gente a sua história. A minha maternidade solo mesmo, começou depois que houve a primeira separação. A gente teve várias separações, então teve uma, teve outra, enfim. E aí começou. Mas assim, se eu fosse bem sincera, eu diria que eu vivi uma maternidade solo durante o casamento. Porque eu tava vivendo com ele, mas tudo quem fazia era eu. E mesmo eu tive uma gravidez de risco, eu tive um parto de risco. Por quê? Porque meu bebê ele teve restrição de crescimento. Ele foi um bebê prematuro e os médicos não conseguiram achar o motivo que ele não estava crescendo. Não sabia se era alguma coisa ali no cordão, ninguém sabia dizer. E assim, eu comia, eu tomava um bocado de coisa para engordar, eu comecei a engordar muito e o meu bebê ele não engordava. E aí começou a identificar que eu estava perdendo líquido, ele não estava se mexendo na barriga. E eu passei por várias complicações, vários internamentos. Eu também tive Covid grávida, por exemplo. Então, assim, desde o início ao fim foi bem complicada. Meu Deus. E vivendo tudo isso acompanhada, mas sozinha. Né? Isso, eu tava acompanhada mais sozinha, porque tudo era comigo. Tanto questão financeira também, eu bancava as coisas, eu trabalhava também. É muito doido, Depois assim. é E muito eu ainda não enxergava isso. Eu sabia, eu me sentia sobrecarregada, mas eu não conseguia enxergar por que eu estava tão sobrecarregada. Eu ainda achava que era meio normal pelo fato de eu estar virando mãe. Porque todo mundo fala, né? Ai, quando você for mãe, você não vai mais viver, você não vai mais dormir, você não vai mais não sei o quê. E eu pensei, meu Deus, eu tô apenas vivendo o que as pessoas falam que a maternidade é. Então, eu demorei um pouco para identificar que eu só estava tão sobrecarregada porque ele não estava fazendo nada. Claro. Então, tipo, sempre onde tem uma... Eu vejo muito essa frase na internet e eu levo muito isso pra mim também. Onde tem uma mãe sobrecarregada é porque tem alguém que não tá fazendo suas funções. Seu papel, né? Seu papel. Sua obrigação. E quando tem uma criança, a obrigação principal é do pai e da mãe, seja financeira, seja de cuidado, mas de uma forma geral, incluindo todas essas coisas. Mas tem a família também, tem toda uma rede de apoio por trás, né? E no momento eu não tinha essa rede de apoio. E aí, sua família não é daqui? Minha família é da Bahia, Uhum. só que minha família é bem pequenininha, né? Porque meu avô tava com câncer. E aí a minha avó tava dando todos os esforços pro tratamento do meu avô, ela não tinha como ajudar. E como eu tava sempre no hospital, eu também não podia ter esse contato com o meu avô, porque podia piorar a situação dele. Claro. Então, eu fiquei quase a gravidez toda sendo internada e tendo que repor o líquido amniótico, que eu tava com perda de líquido. Tanto que minha bolsa estourou e o médico não iniciou um trabalho de parto. Ele falou assim, você vai ficar internada e segurar Dante aí dentro até ver onde você consegue segurar ele. Só que Dante fez cocô na barriga. Teve a questão do mecônio. E aí foi parto cesáreo de emergência. E aí eu passei por tudo isso. E muita coisa, as pessoas me perguntam como eu aguentei, mas eu aguentei porque a gente é jovem, às vezes a gente tem muita coisa na cabeça, não. Então eu não sabia a gravidade que era, por exemplo, um parto cesáreo, né? Eu acabei de parir e eu não sabia que eu simplesmente não podia levantar. Aí eu levantei, fui no banheiro, voltei, tive até que assinar um termo, porque eu não sabia que podia fazer essas coisas, né? Na situação que eu tava, no meu caso, né? E depois também eu fiz várias coisas que, por conta de eu estar vivendo essa maternidade solo, estando casada, e eu podia ter, sei lá, passado por muita coisa muito pior. Meu bebê, ele ficou 1 mês internado, para ser mais precisa, 27 dias internado. Na UTI? Na UTI. E ele só fez a visita ali durante 1 semana, e aí ele já não quis mais ir, dizia que não tinha necessidade de ir, de visitar. Fala, mas é seu filho, a gente não vê ele nasceu, sabe? E ter um bebê na UTI é desesperador, né? Porque é um dia de cada vez. E aí, por conta do mecônio, ele nasceu com infecção, acho que no fígado e no rim. Então, nossa, meu Deus, ele era desse tamanho, gente. Ele cabia assim na palma da mão. Quando eu olhei ele a primeira vez, a enfermeira, pode pegar eu, mas, gente, ele tá cheio de fio, ele tá todo assim, sabe? Eu achava que eu ia quebrar meu filho. Ele tinha menos de 2 quilos, né? Tinha 1,700. 1,400. 1,400. Foi muito doido. E aí, quem que acompanhava você? Você ficava sozinha no hospital? Na UTI, Ele ficava lá alguns turnos, tinha o turno do pai também, o pai era mais restringido.
E depois ele voltava pra casa, ficava o dia todo. Às vezes ficava o dia todo no hospital, porque tem o negócio Da amamentação. de tirar o leite, mas assim, como ele nasceu muito pequenininho, ele usava a sonda. Só nos últimos dias que teve a introdução do peito mesmo. Porque ele também teve a sonda e tirou a sonda e foi pra Xuca, aí depois o peito. E ele pegou o peito? Gente, eu tive que... Na época eu ainda tinha alguns dinheiros. E aí eu tive que contratar uma consultora de amamentação. E ainda assim foi bem difícil amamentar ele, porque... Ele não tinha musculatura. E não é nem só isso. Ele era tão pequeno que meu peito de milho era grande na boca dele. Sério. Entendi. Eu tenho até uma foto, gente. Eu tentando amamentar ele. E ele era tão pequeno que esse peitinho aqui era grandão na boca dele, sabe? E aí eu tive que amamentar ele o seguinte, eu tirava o leite do peito e aí eu botava, tipo, na seringa, né? Sugava ali na seringa, botava uma sonda no meu dedo mindinho e botava na boca dele fazendo o movimento que a fono ensinou pra ele sugar. Porque o Dante, ele também nasceu com um negócio que assim, até os 3 meses ele não queria acordar. Pra ele comer, eu tinha que tirar toda a roupa dele, botar uma mão gelada, fazer alguma coisa pra ele despertar, sabe? Ele saiu da UTI com hemorragia interna grau 1. Então, ele tinha que ir várias consultas no neuro e tal, passou por várias coisas. Meu Deus, porque ele não acordava, ele não reagia, sabe? E depois iniciou o movimento oposto, aí ele não dormia mais. Mas assim, foi muito doido. Eu entrei numa exaustão que eu achava que eu não ia conseguir viver mesmo. Eu entrei numa depressão profunda, profunda. Eu imagino. Porque pelo fato de ser prematuro e pelo fato da dificuldade da alimentação, o que aconteceu? Ele saiu da UTI e perdeu peso. Perder peso é o quê? Voltar pra UTI. Exato. Entende? E não só isso, ele não acordava, gente, pra comer, era desesperador. Tinha que comer de 3 em 3 horas, era meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, 12, 15, 18, eu lembro dos horários tudo certinho. Eu botava pra despertar tudo certinho. Ah, e tem mais, tem mais. Ele saiu da UTI com alergia a leite. Eu tive que parar de comer pão, bolo, leite, queijo, um monte de coisa. E isso também dificultou muito minha amamentação. Claro. Eu tive que parar de amamentar muito cedo porque eu saí, quando ele saiu da UTI eu tava com 56 quilos e uma semana eu já tava com, 48 quilos. Nossa. Porque eu não comia mais nada, sabe? Eu tava muito ansiosa, muito nervosa, eu acordava de noite em noite, o dedo pra fazer, né, a sucção só podia ser o meu porque nenhum outro dedo cabia. E eu entrava numa crise. E na casa ele falava pra mim, você é mulher, você que tem que fazer e tal. E, Meu Deus. e falava do coisas absurdas. céu. Se você não fizer, eu vou adotar outra criança, vou chamar outra mulher e tal. Você só vai ser minha mulher de papel, não sei o quê. Umas coisas assim, bem doidas assim que ele falava. Tipo ameaça. Tipo ameaça, sabe? E quando você voltou, você vivia a vida do Dante sem nenhuma rede de apoio? Não, é porque também algumas pessoas até quiseram ajudar. Mas como ele foi um bebê extremamente de risco, as pessoas que queriam ajudar estavam trabalhando e não podia ter aquele contato com o bebê. Claro, ele era Entende? muito frágil. Ele era muito frágil. E eu peguei um trauma muito grande, porque passar um mês na UTI, gente, é você ver bebê entrando e saindo o tempo todo. E o tanto de criança que entrava lá com bronquiolite, tipo crianças assim, que nasceram a termo, saudáveis, sabe? Toda ali, até bebês muito bem saudáveis entraram lá com risco extremo de vida porque recebeu visita. Então eu fiquei traumatizada com isso. Então era melhor que você não recebesse Eu era não nada. queria receber Entendi. visita. E as únicas pessoas que ficavam 24 horas dentro de casa era eu e ele, porque ele não trabalhava e ele não tinha nada pra fazer. E aí ele ficava o dia inteiro jogando videogame e eu cuidando incrível. sozinha do bebê. Era basicamente isso. E antes, quando você estava grávida, você trabalhava de casa? Ou Isso. não? Logo quando eu fiquei grávida, eu tinha um trabalho de carteira assinada, na área do marketing, inclusive. E aí depois eu saí do trabalho porque, assim, várias complicações. Covid, enfim. E também coincidiu com a época do Covid, como eu falei pra vocês. Então, mulheres grávidas que pegavam Covid tinham que ser afastadas do trabalho. E aí eu fui afastada e eu decidi mesmo encerrar, não estava voltar. dando pra mim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar sozinha mesmo. E aí depois foi quando a minha amiga entrou em contato comigo que ela quis montar uma agência de marketing. E aí a gente montou juntas uma agência. E aí a gente começou a trabalhar com essa agência, sabe? Fazendo social media, design gráfico, enfim, uma agência digital. E aí eu trabalhava enquanto eu tava grávida. A gente fazia um bocado de coisa. Eu rodava a minha cidade toda. Eu fazia muita arte grávida, sabe? Eu não me limitei a absolutamente nada. Sim. E aí foi isso. E ele ficava em casa.
jogando o dia inteiro. Videogame. E às vezes ele dormia por uns 2 dias seguidos assim, não fazia nada e tal. Era muito doido, muito doido. Que loucura. E, Andy, quando foi que você se deu conta do que você estava vivendo? Que tinha nome, sobrenome e causas e tinha que ser resolvido e enfim. Então, foi um processo. E eu entrei num processo de negação. Porque o que foi que aconteceu? Desde o início, eu já vi alguns sinais. Só que eu não quis acreditar. Porque o que é que acontece? Você estava apaixonada? Eu tava muito apaixonada. Gente, eu não tive muitos namorados. Eu sou aquela pessoa que olha pra mim e fala, meu Deus, Andy O'Hara engravidou. Por que não é possível? Assim, eu era a última pessoa que poderia, por exemplo, ter engravidado. Porque minha vida de escola era escola, casa. E quando eu trabalhava era trabalho, casa. E quando chegava em casa, faculdade. Então eu não Foi saía. uma adolescente que não... Gente, eu nunca fui pra festa. Não Nunca. aproveitou, Inclusive, assim. eu quero ir pra festa. Que eu nunca fui pra uma festa, gente, nunca fui. Nunca bebi, nunca fiz nada disso. Tipo, nada. E tem que fazer, né? Aí eu quero. Tem uma que vez na ver, vida, né? gente, eu nunca fui. Tem Tipo, que eu se não sei jogar. o que é. Eu tenho medo até de ir, porque eu fico assim, meu Deus, e agora? O que eu vou encontrar numa festa, né? Eu não sei. Não fica Amor, com só medo, vai saber não. indo. Tem que viver. E aí, mas enfim, aí eu fiquei grávida, né? E eu já tinha acompanhamento psicológico, na época gratuito, porque desde que iniciou o Covid eu procurei por esse acompanhamento psicológico gratuito e o psicólogo ele continuou me atendendo dessa forma. E eu pagava como dava, né? E aí, quando eu contava pro psicólogo algumas coisas que aconteciam, ele não falava pra mim, tipo, batendo o martelo. Ele falava, presta atenção no que tá acontecendo aqui, que isso é invasão de privacidade. Presta atenção nisso aqui, que isso é uma linguagem passiva-agressiva. Ele ia me dando uns Isso, ele ia me dando uns toques. E eu falava assim, não, deve ser culpa minha. Porque eu tenho muito esse negócio de me culpar. Você sabe? não, né, amor? As mulheres, A no gente geral. tem muito disso, né? A gente foi A criada culpa pra ter é minha. culpa. Sim, Né? e assim... A culpa é sua. Ai, o homem olhou, se desequilibrou. Ah, mas também que olha a saia que você tava curta. Como assim, gente? Você tá falando de um homem ou de um animal, né? A gente que não se consegue se culpa controlar. muito. Como assim? E quando Né? eu conheci ele, a mãe dele até me conheceu mais do que ele. Porque a gente começou a fazer um curso de marketing juntas na igreja. E ela se apaixonou por mim, já queria que eu namorasse o filho dela, enfim, foi aquela coisa toda. E eu sempre costumo dizer, é muito raro uma pessoa ser abusiva e vir de um lar que também não é abusivo, sabe? Então... Quase impossível, né? Quase impossível, gente. É muito raro. É só quando, assim, alguma coisa, assim, O mais ao exemplo vem de casa. extremo. Quando é uma coisa mais ao extremo. Tipo, sei lá, nasce um psicopata. Às vezes não precisa de pais psicopatas pra nascer um psicopata. É verdade. Mas, normalmente, a personalidade abusiva, ela é construída. Mas, enfim, e aí a mãe dele endossava tudo que ele fazia, né? E ela falava assim, você é mulher, você tem que edificar o seu lar, você tem que ser sábia. E tudo que ele fazia era sempre diminuído e o que eu fazia era aumentado. Então, se ele fazia, não, coitadinho, ele é um moleque ainda, ele é um menino, ele tá aprendendo, é porque ele nunca casou. Eu falei, mas eu também nunca casei, sabe? Ah, mas é porque ele só tem 26 anos e eu tenho 21, entende? Então, assim, tudo pra ele era porque, nossa, coitado, ele tá aprendendo, ele é um bom menino, você que tem que ser sábia, não sei o que e tal. E Vocês se conheceram na igreja? Não. Nossa, Eu e ele, a gente se conheceu por aplicativo de celular. É porque a mãe dele, eu fazia um curso de marketing na igreja e aí ela veio fazer comigo. Foi assim, uma coincidência, assim. E aí foi isso, e assim, as atitudes deles eram todas endossadas não só pela mãe, mas pela família como um todo. Sabe, quando eu tava grávida, ele colocava pra eu assistir várias palestras e ler vários livros, e se eu não atingisse esse padrão de leitura e de palestra que ele decidiu que eu queria, isso, gente? eu não era a mulher suficiente pra ele, entendeu? Apta. A estar ao lado E dele. eu falava, meu filho, eu já li, Doutora, eu não amor. quero ler. É uma mulher apta. Meu Deus do céu. Não, gente, e até hoje ele faz isso. Que surreal. Eu recebo prints de fãs minhas mostrando assim, olha, ele dizendo aqui, ó, que você é esquizofrênica, que ele tá no Tinder porque ele precisa, como é que eu posso dizer? Ajudar as pessoas no mundo sexual delas, porque as pessoas têm muitos problemas e ia ser uma conversa de doido. As pessoas acreditam do que elas querem acreditar. Mais um episódio. Meu Deus do céu. Exatamente. Ele é sexólogo agora.
Ele é tudo. Ele é Ele é doutor, filósofo. amor. Doutor. É Ele é só doutor. pensar que Ele é doutor em sexologia. É. Não, mas ele disse que ele já era monge também, que ele estava em outro nível. Ele já falou pra mim que ele era um monge e que ele veio na Terra pra poder educar as pessoas. Mas Provavelmente como que foi a mãe você dele que deve recebia ter isso, falado. assim? Porque se alguém fala, eu não sei o que eu não sei. Gente, eu ia eu, falar, às não é vezes eu ficava possível. com Usou o pena. quê, gente? Tá usando alguma coisa? Mas, gente, é porque assim, que ele ó, tomou, é gente. tão absurdo que eu achava que era mais uma zoeira, assim, uma... Uma brincadeira. Porque pra mim não tem como isso ser verdade. Como é É que porque é isso muito fora da caixa. Você fala, gente, sabe? Não, é assim, eu brinco, eu sou muito de brincar. E aí eu brinco muito e eu pensava que era mais uma brincadeira, assim, entendeu? Depois que eu comecei a entender que ele tava fazendo isso de verdade, porque não era só comigo, sabe? Era com outras pessoas também. Ele acredita nisso. Ele que acredita loucura. nisso, entendeu? E ele falava isso com a própria mãe dele, e o pai dele falava isso pra ele, que ele era assim mesmo. Então, assim, era uma coisa assim, Claro, alguém falou isso tá pra ele, pra ele dentro da repetir. família, Óbvio. entendeu? eu tô muito chocada. É muito doido. Mas, enfim, como foi de fato que eu descobri? Eu fui vendo todos esses indícios e foi ficando cada vez pior. E eu já passei por web traição, que, assim, ele não saía de casa. Eu acho que se ele saísse de casa, ele me trairia pessoalmente. Mas ele não saía, ele é a pessoa que nunca saiu de casa. Então, ele conversava com outras mulheres e com outros homens também, com todo mundo, pela internet. E ele meio que me traía, ele mandava nudes, essas coisas e tal. Isso quando eu tava grávida. E É uma aí- traição, gente. É uma traição, É uma traição. é uma traição. E aí isso aconteceu comigo. E aí eu falei, não. E você descobriu como? Vendo... Gente, a gente passava 24 horas juntos. Ele acessava meu celular quando eu queria. Eu acessava o celular dele também quando eu queria. Só que não na intenção de ver alguma coisa, assim, tipo, poxa, meu desligou, vou ligar pra alguém aqui, vou pegar o teu, sabe? Aí um belo dia eu fui pegar o dele e tava com senha. E eu falei, tá estranho. A gente mora um do lado do outro, tipo, grudado aqui 24 horas. E o que foi que aconteceu? Ele começou a inventar desculpas. Quando eu chegava perto, ele, sabe? E Botava a gente o celular de sente, né? A lado. gente sente. Eu comecei a sentir. Teve uma vez que eu fui fazer ultrassom e ele nunca queria me acompanhar nos ultrassons. Eu tinha que quase fazer, tipo, pedir a força, assim, sabe? E eu super entenderia, por exemplo, se ele trabalhasse, se ele estudasse, mas ele não fazia nada, gente. Por que ele não queria me acompanhar no ultrassom? E aí, uma vez, enquanto a gente esperava ali na fila de espera, eu questionei ele. Vem cá, por que tem uma fulaninha que fica te mandando mensagem toda hora? E falando meu nome ainda, porque eu vi a notificação. E ele simplesmente falou, você tá me bisbilhotando? Tipo, ele começou a fazer, invertendo Inverteu o jogo, entendeu? Olha como você é tóxica. Você fica falando tanto de linguagem assim, de abuso, de não sei o quê. Olha o que você tá fazendo. Você é abusiva, você tá invadindo minha privacidade, não sei o que. Eu falei, mas eu sou sua esposa. A gente tá casado. Como é que você tá escondendo conversas de mim, uma pessoa falando de mim? Chega a notificação toda hora, você vira o celular, me esconde. Tipo, isso não existe, sabe? E aí ele simplesmente se levantou, me largou sozinha lá pra fazer ultrassom. E eu era tão assim, dependente emocional, que eu chorei de preocupação por ele estar andando na rua sozinho. Sabe? Meu Deus Foi. do céu. Meu Deus do céu. Eu chorei de preocupação porque ele me largou sozinha, mas ele saiu andando sozinho. Ele foi sem Uber, tava sem internet na hora e tal. Enfim. Aí eu fiquei, meu Deus, Aí você onde ficou ele com foi? peninha do- Fiquei com peninha, foi. Mas, Andy, Do Do vocês doutor moravam... sozinho. Juntos. Andando na rua. Tô passado com o negócio de doutor. Não é possível. E era assim mesmo, minha família toda chegava pra ele, doutor fulano, doutor Não fulano. é possível, Não gente. pode ser. Vocês moravam sozinhos ou com a família dele? A gente morava do lado da mãe dele. Mas e aí, quem que sustenta... Como vocês se sustentavam? Quando eu trabalhava, então, quando eu fui morar com ele, a mãe dele sustentava ele. Mas assim que eu comecei a morar lá, a mãe dele disse que eu tinha que pagar a conta de energia. E aí, eu pagava, porque eu sempre fui de pagar as coisas assim, sabe? Tipo, eu já morava sozinha antes de Dante, eu moro sozinha desde os 18 anos. Então, pra gente que é acostumada a morar sozinho e a bancar A as gente se coisas, vira. é muito comum Claro. a pessoa falar, pô, você tá morando aqui, paga a conta. Aí eu falei, tá. Pra mim não era outra coisa. Só que eu pagava feira, eu pagava conta, eu pagava mil e uma coisas. Ah, e vocês se separaram só depois que Dante nasceu ou antes Foi, já teve uma... só depois de que Dante nasceu. Antes tiveram muitas brigas e muitos indícios de que talvez a gente iria separar. Mas quando Dante nasceu, eu entrei em estafa. Eu cheguei num ponto, gente, que eu ficava assim, me tremendo toda. E eu tava emagrecendo, eu cheguei a pesar quase 39 quilos. Foi, eu fiquei muito magra, eu fiquei esquelética. E eu fiquei assim, eu tremia muito, eu ficava com crise de ansiedade, eu ficava com vontade de morrer mesmo. Eu queria morrer. E eu me sentia muito mal, muito culpada, porque, pô, o amor da minha vida nasceu. Quando eu vi meu filho, eu senti que o amor da minha vida nasceu. É tudo pra mim,
Só que ao mesmo tempo eu não conseguia segurar o tamanho cansaço que eu sentia. E eu não conseguia equilibrar os dois sentimentos, o amor da minha vida e uma depressão profunda. Claro. E aí, depois disso tudo, a gente ainda voltou depois disso umas 2 ou 3 vezes. 3 vezes a gente voltou. Eu era extremamente dependente emocional dele e tem toda aquela questão de... Ele pegou a minha vida toda, assim, a vida do meu bebê, e desestabilizou por completo. E aí depois ele veio oferecendo a salvação. Isso é muito comum com pessoas narcisistas, com pessoas abusivas. Isso que eu ia falar, ele é Eles te colocam na típico. vulnerabilidade para dizer que agora eles são o salvador, sabe? Eles fazem isso de propósito. E como a gente está muito, 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 muito vulnerável, a gente acaba enxergando como salvador. Lógico. Gente, eu pedi desculpas pelo que ele fez comigo. Ele já me fez ajoelhar para ele e pedir desculpas pelo que ele fez comigo. E eu pedi. E aí, e não tinha uma amiga, alguém pra falar o que você tá fazendo? Minha amiga. Tem minha amiga Lari, tem o marido dela, Hugo, tem minha amiga Cecília. Só que a gente fica cego, gente. E a gente tem, acho E a que gente dá não vergonha. consegue sair. Dá vergonha. E dá vergonha de desse falar lugar. que você passa Gente, por a minha isso. amiga Imagina. Lari só faltava puxar meus cabelos e me trancar dentro do carro e falar, você não vai. Mas assim, às vezes não adianta. Eu me sentia um peso na vida das pessoas. Eu cheguei a morar, quando eu saí disso tudo, 1 mês na casa da minha amiga Lari. E ela, assim, ela tem cachorrinha, ela tem marido, tem tudo. E ela me deu todo o suporte do mundo. E às vezes, eu chorava às noites, porque eu falava assim, eu tô sendo um peso na vida dela, sabe? Com Mas bebê. isso é porque atrapalhando. você viveu com uma pessoa que o tempo inteiro te falava que você era um peso. E eu me sentia culpada e por qualquer pessoa que eu chegava perto, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que me afastar, porque eu tô causando mal na vida dessa pessoa. Meu Deus. E é muito Entendi. difícil a gente que tá de fora e ver um relacionamento abusivo acontecendo, porque você tem vontade de sacudir a pessoa e fala, meu Deus, você não tá enxergando. Só que quem tá dentro desse Não relacionamento consegue ver. não consegue ver. E não adianta. Pode vir o papa falar, até a pessoa só sai quando ela entende, quando ela percebe. Gente, isso é muito E real. quando tem porque- sentimento no meio, Não. você Piorou. fica num ciclo vicioso que você não consegue sair daquilo. Não, e a pior Incrível. parte, que é um processo tão pessoal, que você pode saber todas as etapas do abuso. Porque eu sabia. O psicólogo, depois que tudo aconteceu, falou pra mim, eu fui estudar sobre Ele nomeou isso. pra você, Ele nomeou né? cada Tudo. coisa. E não só isso, gente. Eu já sabia antes disso, porque eu já fazia terapia. Eu gosto muito de estudar essas coisas, então Você eu sabia. é bem informada. Eu gostava super. muito. Você tipo, fala muito bem. O love bombing eu sabia o que era, o gaslight eu sabia o que era. Ele fazia muito gaslight comigo. E a triangulação que fala que é você envolver outros familiares, outras pessoas pra ficar ali te movimentando. No mesmo ciclo. No mesmo ciclo. Eu sabia de todos os processos, mas a gente fica cego. E a gente entra no vício, é viciante. Não, e tem uma coisa que é cultural, do machismo estrutural, de que você vai separar uma mãe jovem, e aí a criança recém-nascida, e você vai largar, você vai sair da casa, vai largar, porque a casa era dele, você já tinha ainda esse outro fator que a Essa casa era outra da família dependência, dele. né? É. O que também muita gente pergunta, o que fez você acreditar nele? Gente, a própria mãe dele falava que ele trabalhava, a própria mãe dele falava que ele ganhava dinheiro e todas essas coisas, e eu acreditei. Porque a mãe dele estava falando, o pai, a avó, todo mundo. E você é muito nova também, sem ferramentas, né? Embora você seja uma menina muito jovem, muito inteligente, muito Obrigada. perspicaz já, que também não é comum, né? Assim, digo por vivência, por tempo de vida. Eu acho que a história fez ela se tornar, né? é. Isso é na força. Hoje em você dia tem tem que... tanta coisa assim de... Isso é absurdo, assim, sabe? E aí, quando você saiu, Aí quando você saiu, você foi pra onde exatamente? como é que Tá. foi essa... Eu passei 1 semana na casa do meu pai biológico e logo depois a minha amiga Lari me cedeu a casa dela. Te acolheu durante 1 mês. 1 mês, acho que foi mais. Acho que foi 1 mês e meio, 2 meses. Mais ou Por menos aí. aí. Porque a gente fez... Eu lembro da virada dos 6 para 7 meses de Dante. A Lara e o Hugo me ajudavam muito. Às vezes a gente tinha que trabalhar. Aí o marido dela ficava com o Dante amava, ele dava comidinha, todo esse processo. Só que eu me amiga, hein? sentia... Que irmã. E tanto que Dante falou Lari antes de falar mamãe. Sério? Gente, ela ficava assim, ela pegava a Dante assim, ó. Lari, 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 Lari. Eu falava, amiga, ele não vai falar Lari. Lari, 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 Lari. É onde ele olhou, Lari. Ai, que amor. E agora ele tá com 2 anos. 2 aninhos. E aí foi muito doido. Só que eu me sentia, não sei se a palavra é indigna, é impura, eu me sentia muito ruim de estar ocupando um espaço ali com uma criança
dentro de uma desconfortável, família. claro. Sabe? E aí eu e o pai do Dante, a gente trocava mensagens, ele falava que eu destruí uma família, que eu estava indo contra a Bíblia, que eu não fui sábia. E ele começava a fazer toda aquela manipulação e eu voltei. Você voltou com Saí da casa da Lari e voltei com... Não é possível. Não, nessa hora eu acho que ela deve ter... Surtado. Acho que eu ia falar, Não sei, eu ia amarrar. Eu ia mandar a polícia. Eu amarrava ela. E Amarrava sabe no o pé que, da o que é cama. doido assim? Às vezes, eles nem podiam fazer nada. Claro. A gente tá brincando. Não, é brincadeira, mas... Vai fazer o quê, gente? Tipo, não tem Não, como não tem o que fazer. fazer. E aí, sabe? quanto tempo você ficou pra sair de novo? A gente só foi 2 meses, porque ele também me botou pra fora de novo. Ah, ele que te botou pra fora? Foi, porque ele falou assim, a gente meio que deu uma voltamos, só que ele ainda não tava no mesmo local que eu tava. Eu tava na casa que a gente ficava junto, só que ele não tava residindo lá, sabe? E aí o que foi que aconteceu? Ele falou assim, ó... Ele tava o quê? Morando com os pais? Eu moro com a mãe. Com a mãe. Ó, não vou mais pagar pensão, porque você mora na casa que a gente tava. Então se vire. E aí eu falei, mas não é esse o acordo, não é isso que a gente tinha conversado e tal. Ele, se vire, você faz o que você quiser, mas você vai pagar aluguel pra mim, você vai pagar luz pra mim, você vai pagar água pra mim, você vai pagar isso. Não. Isso tudo ele falava no WhatsApp ou pessoalmente? Ele falava pessoalmente e algumas vezes ele botava a mãe dele pra falar no WhatsApp. Gente, eu cheguei a me mudar umas 8 vezes, até eu começar a postar. Foi muito doido. Mas enfim... Me mudei 8 vezes, foi toda essa questão, a gente voltou e saiu várias vezes. E chegou um momento que ele chegou pra mim e falou assim, tchau, vou morar em outra cidade e vou ser feliz porque você não é mulher o suficiente pra mim. Já percebi que você não é inteligente o suficiente pra mim, você é feia, você não tem um corpo adequado pra mim. Eu sou muito bonito, aí ele levantava a camisa, olha como eu sou gostoso, olha como eu sou alto. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Parece um filme. E ponto, acabou. E foi-se embora pra tua cidade. Foi tarde Só que já. foi sem eu saber. Eu cheguei, tipo, eu tava internada. Eu cheguei saí do hospital. E quando eu fui entrar na nossa casa, a gente tava morando no condomínio, o porteiro falou, você não pode entrar, não. Eu falei, por quê? Porque ninguém mora mais aqui, não. Tipo, seu marido não mora mais aqui, ninguém mora aqui, não. E aí foi isso. E aí você foi pra onde? Aí eu fiquei uma semana na casa da minha mãe. Só que a minha mãe, ela trabalha na nossa cidade e trabalha em outro lugar. E ela não tinha realmente estrutura para ficar comigo. E a minha mãe também me teve muito nova e tal, a gente não tem essa relação muito próxima. Então, de lá, eu passei uma semana lá, aí de lá eu fui pra casa da minha avó. A minha avó estava em reforma, também não podia receber o Dante. Coincidiu com o Dante pegar uma virose muito forte. E a minha avó falou, arranja um local que eu pago o aluguel. E aí foi quando eu arranjei esse local, que é o local dos vídeos. Que você começou a gravar. Eu comecei a gravar os vídeos. E aí os vídeos, eles vieram como uma... Salvação. Mas você é uma comunicadora, né? A gente percebe do jeito de você Ai, falar. gente, eu amo de verdade. Você é do assim. marketing, então Eu amo. tem tudo a ver. Eu sou apaixonada. E tudo que era assim, eu tava infiltrada no meio. Na escola, eu tava lá no meio, assim, fazendo essas coisas. Só que eu era muito tímida. Tão doido, né? Eu gostava e eu era tímida. Eu não tinha coragem de aparecer meu rosto na internet. Aí eu já tinha feito vídeo de Pokémon na internet, mostrando, abrindo caixinha de Pokémon. E viralizava, só que não era meu rosto, era só minha voz. Eu já tinha feito, tipo, audiobook. Eu narrando um livro ali, só com a minha voz. Eu já tinha feito um negócio chamado Studygram, que é um Instagram de estudos, com muito estudos criativa, diários. né? Ela é muito Muito criativa. criativa. Vou fazer o quê? Eu vou me expor mesmo, eu vou gravar vídeo. E eu não tava conseguindo trabalhar, porque tá tudo dando errado na minha vida. Eu tinha que fazer design gráfico, o notebook quebrou. Aí quando eu consertei o notebook, eu fui fazer um negócio, não tinha mesa, meu filho pegou o notebook, tirou as teclinhas tudo do notebook e eu fiquei sem as teclas do notebook. Aí eu consertei as teclas do notebook, eu mesmo botando ali. O mouse quebrou. Aí daqui a pouco não tive dinheiro pra pagar a internet. Aí ficou sem internet, tipo, parece história assim, doida, né? Tudo dando errado. Eu falei assim, ó, tomara que o TikTok me salve. O TikTok tem monetização. O TikTok começou a Sim. monetizar, né, os Sim. vídeos. E o meu já tava monetizado, eu só não tinha coragem ainda de postar. Entendi. Aí eu falei, eu gosto muito de vlog e tem que ser vídeos com mais de 1 minuto. E vlog alcança esse mais de 1 minuto. Sim. Vou publicar. Aí eu publiquei, o primeiro vídeo já me rendeu dinheiro. O segundo vídeo já viralizou, o terceiro vídeo foi, e assim... Você viraliza toda hora, né? Me diz uma coisa, como é que você construiu essa relação sua com o Dante? Porque o Dante é uma criança, um sobrevivente, né?
Uma criança que lutou muito. Um cara Forte. esforçado, né? E hoje, como é que é a saúde dele? Como é que é essa relação que você criou com ele? Você tem alguém que te ajude? Como é que você criou, desde que os problemas piores passaram, de saúde dele principalmente, como é que é hoje você e ele? Como é que vocês construíram esse caminho? Ai, gente, assim, quando eu tava lá, sozinha com ele, morando na casa, eu tentei ficar com ele, incluindo ele em tudo. Então, assim, eu ia lavar um prato, eu pegava uma cadeira, assim, botava ele em cima, dava uma buchinha pra ele, limpa, claro, né? E ele ia lá, fingindo limpo, lavando o pratinho dele, eu lavando meu prato. Aí eu fazia vitamina de banana, tem até um vídeo que eu quebro um ovo assim, ele quebra junto, cai tudo no chão, mas ele fazia comigo. Sim. Então, a forma de criar ele foi tentando preencher uma brecha. Porque o que acontecia? Eu era tia, eu era mãe, eu era pai, eu era avó, eu era tudo pra ele. E a rotina dentro de casa ficava muito doida. Às E vezes ainda continua sendo, né? É porque hoje não se compara com o que era antes, sabe? Gente, Uau. eu chorava às vezes todas as noites. Todas as noites, assim, eu chorava. De exaustão, de tristeza, de solidão, assim. Porque, não sei, às vezes eu só queria um tempo pra mim, não tinha, sabe? E como é um bebezinho, ele tem que Depende estar do seu lado total de de tudo. E eu não você. tinha nem TV pra ficar botando ele pra assistir um pouquinho só. Então, assim, ele queria atenção 24 horas, porque a criança, ela não sabe que teve um abandono, mas ela sente o estresse do ambiente. Óbvio. Ela sente o meu estresse. Eu estava sempre muito estressada, muito agoniada, tentando conseguir dinheiro. Eu vendia meus livros, eu vendia minhas roupas. Eu falava, meu Deus, não vai fechar, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo? E se minha avó resolver parar de pagar o aluguel? Isso não sei o quê. Muito problema na minha cabeça. E eu acordava, sei lá, 4 horas da manhã, ia dormir quase meia-noite fazendo coisa. Eu não conseguia dormir. Dante acordava a noite inteira. Eu não conseguia viver. A privação de sono também eu não é conseguia muito viver. surreal, né? Era tudo, sabe? Inclusive, até voltando para a questão do abandono paterno, quando um pai abandona um filho, ele causa assim uma sequência de problemas que às vezes vai desencadeando problemas para a vida inteira. Com certeza. Sabe? É uma coisa assim que, sei lá, na minha cabeça, assim, devia ser uma coisa até, sei lá, criminosa, porque, gente, às vezes isso vai se formando um ciclo e se perpetuando, porque gera traumas que às vezes as mães não têm como suprir. Andy, e aí quando você se viu, você e Dante, você acha que, por mais que tenha tido todo esse cansaço, toda essa estafa, todo esse lado que você já contou, você acha que isso também fortaleceu a relação de vocês? Muito. Vocês são muito conectados hoje, né? Muito, muito. Eu tô aqui hoje e eu já tô assim, meu coração só pensa nele, sabe? E a gente é tão conectado, ai, gente, é tão doida assim, a nossa conexão. É um amor que não tem explicação, né? Não tem explicação. Eu Eu o que eles acabei passaram incluindo, juntos é muito forte. E eu acabei incluindo ele em tudo. A virada assim de chave mesmo na minha vida foi quando eu percebi que eu não podia lutar contra a maré. Como assim? Se eu ficar chorando todas as noites, eu vou ficar mal. E eu não vou resolver nada. É doloroso, é doloroso. E eu não tô aqui tirando a dor e o sofrimento de ninguém, não é isso. E nem banalizando, Nem né? banalizando. Muito pelo contrário. A gente tem que chorar, a gente tem que sofrer porque dói. Mas chega um ponto que a gente tem que parar, porque senão a gente vai entrar numa depressão profunda. Não, e tem que dar a volta por cima, que o que dar você a falou. volta por No cima. fundo do poço só tem o trampolim para te jogar para cima, não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, o que virou a chavinha foi ver o meu filho e falar assim, se eu não fizer por ele, talvez não tenha mais ninguém para fazer por ele. E só tem eu e ele aqui. Eu não posso ficar desesperada quando ele começa a berrar no meu ouvido querendo minha atenção. O que eu vou fazer? Vou pegar ele no colo, vem filho, quer lavar prato? Entra aqui na pia, pega tudo, Claro. lava tudo aí, virava uma bagunça mesmo. E tudo aí, bem. E isso, né? isso influenciou na nossa conexão, entendeu? Porque eu parei de chorar porque ele tava berrando ali. A gente fala muito, né, que a criança fica puxando a gente assim, vem cá, mãe, socorro, mãe. Eu falei,
Vem comigo, vem lavar esse negócio comigo. Quer lavar roupa? Bota aqui dentro do negócio. Quer comer junto comigo? Come, sabe? E assim, algumas... Você abriu mão de algum... Sim, eu idealizei muito a maternidade. Claro, a gente Por idealiza, exemplo, não né? vou dar doce aos 2 anos. Gente, era uma coisa que eu queria fazer muito, 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 muito mesmo. Só que não deu. A situação deu. não permitiu. Não permitiu. Sim. E assim, como ele estava ali do meu lado o tempo todo e eu não fui criada dessa forma, eu ficava, eu quero comer um negocinho e ele vai ver e eu não vou comer escondido porque ele tá aqui do meu lado. Como a Então- tela também até os 2 anos, né? Sim. Que hoje a gente, né, tem essa informação. E às vezes não Mas dá. às vezes não dá. Não dá, É, não dá. né? Não dá, é verdade, eu acho que isso é muito importante falar nesse tema mãe solo, porque a gente bate muito na tecla dos malefícios da tela, né? Que, enfim, hoje é comprovado. Só que, claro, a gente fala de um lugar de muito privilégio. Agora, você vai falar para uma mãe solo que está em casa, só Sozinha. ela e o filho, ou às vezes os filhos, que não vê saída. Gente, a tela... Você vai falar que não é a melhor opção para a mãe respirar? Claro que é. A- Não, até para ela poder fazer a sem rede de comida apoio. para o filho. Exato. São coisas questão de básicas. sobrevivência. Então é muito. Eu acho que a gente não pode banalizar e nem radicalizar essas informações. E nem essas- julgar, né? E Porque- nem julgar. Não porque, é um lugar aliás, de julgamento. Você já teve algum julgamento com alguma mãe? A gente sempre pergunta isso, quando, né? quando não teve, eu acho, né? Gente, as pessoas sempre me julgaram, mas não foi nem por causa disso. As pessoas julgavam a minha aparência. Eu ia pro lugar, as pessoas me viam com ele e falavam assim, mas você é capaz de cuidar dele? Como se você não realmente- fosse mãe. É, como se eu não fosse mãe, entendeu? E julgavam mais a minha aparência mesmo. Nossa, tadinha, nem concluiu o ensino fundamental, já tá com filho. E eu falava, Ai, que você acha, é muito Socorro. nova. Gente, Sabe, era Samu, mais esse senta aqui, eu vou julgamento. dizer o quão mãe eu sou. Olha, o que eu já passei, você vai ficar passada. Não, e o julgamento era contrário também, porque assim, eu consegui até 1 ano e 5 meses e 4 meses não dar nem sal e nem açúcar. E eu recebi o julgamento contrário. Ai, seu filho é magro assim porque você não dá comida suficiente pra ele. Gente, seu filho é magro porque você é magra. Ai, que gente O O médico chata. falou isso pra mim, o médico Eu, falou, hein? minha filha, você acha que Ué? uma formiga vai parir um elefante? Exato. Porque você é magra. Exato. Gente, eu fiquei tão noiada que as pessoas falavam tão pra mim que meu filho era magro, que às vezes até hoje eu chego no médico e falo assim, doutora, ele tá desnutrido. Gente, Aí a doutora fala, seu filho não tá desnutrido, ele tá saudável. Eu falei, mas doutora, ele é magro, mas Andy, você ele é magro. Andy, como que você faz hoje? Porque graças a Deus, né, sua vida teve essa reviravolta. Essa reviravolta, como é que é o seu Hoje- cotidiano? Hoje. Acho que não tem comparação tudo que você passou. Não tem. Mas como é essa rotina hoje com ele? O que que você... Você tem alguém que te ajude? Tem. Tem. E o que que você não... Mesmo tendo agora essa rede de apoio, o que que você não abre mão de fazer com ele? Como Aí que é? brincar, porque hoje, quando a gente tem esses privilégios, a gente pode aproveitar a parte boa da criança. É verdade. Porque tem todos os lados, né, gente? Tipo, O famoso tempo de qualidade. É. gente, e sabe o que é muito doido? Quando eu tava sozinha com ele, as pessoas devem pensar que eu tinha muito tempo de qualidade com ele. E eu não tinha. Pelo excesso de afazeres, Claro. eu estava presente o meu corpo. Mas a minha mente estava em outro plano. Eu não conseguia brincar com ele. E hoje eu consigo sentar e até brincar com ele. Talvez não exatamente agora nesse momento, porque minha vida mudou tanto que eu ainda tô conseguindo, eu ainda tô processando tudo que está acontecendo. E tentando administrar esse novo jeito. Isso, tentando. Então, eu acabei de assim, ganhar... eu tô numa casa alugada, mas eu ganhei uma reforma completa de uma casa. Tá Que lindíssima. legal. E eu tô tão feliz, assim. Então, assim, eu ainda tô administrando essas conquistas, essas coisas. É um mundo muito novo. E eu só cursei metade do curso de publicidade e hoje eu sei que eu não sei nada. Sabe? Então, assim, eu tô aprendendo tudo do zero. Então, hoje com ele, a parte mais gostosa é brincar. Eu consigo Você brincar gosta? com ele. E eu consigo investir nele. Como assim? O Dante é um bebê que ele tem algumas dificuldades na fala. Ele tem 2 aninhos, mas ele ainda não fala. Então, eu tô podendo levar ele pra fono, pra terapia. Coisas eu que tô você não tinha condições. pro antes. neuro, que eu não tinha condições de fazer. Eu já consegui fazer um plano de saúde para ele, uma nutricionista. Então, assim, isso me deixa muito feliz, Claro. sabe? Porque eu tô conseguindo fazer com ele o que eu queria fazer muito antes e eu não consegui. E quando você tem essas conquistas, assim, você fala pra ele, você conversa tudo de igual pra igual?
Ah, eu converso, só que ele me ignora. Mas ele entende, tá? Ele entende. Ele me ignora. Ele entende. Ele só chega pra mim, tipo... Sou mãe de 3, adoro falar isso. Tá? Todo programa eu falo isso. Sou mãe de 3. Sou mãe de Eu 3. sei o que eu tô falando. Eles entendem. E aí ele só chega pra mim, dá o carrinho, eu fico lá, bora, filho, então bora brincar de carrinho. E aí? Não, mas é legal você falar isso, porque eu, por exemplo, eu sou uma mãe que não gosto de brincar. Sabia? Sério? Mas você sabe que eu conheço várias mães assim. Eu não gosto. tudo Mas bem aí tá também. Tudo bem, assim, porque eu faço todo o resto. E eu falo, eles vão às vezes preferir o pai? Quem sabe? Porque o Júlio, ele ama brincar, ele tem criatividade, ele se precisar, ele se pendura no teto, ele vai, sei lá, ele ama. Mas eu não tenho essa paciência. Eu acho que a minha forma é dar o banho, é dar a comidinha, é fazer dormir. Tudo bem também. E tudo bem, né? E, gente, é por Super. isso que é importante essa questão de não sobrecarregar um lado, porque cada pessoa é uma pessoa. Claro. Então, que um lado não supre, o outro supre Sim. e vai equilibrando. E quando, por exemplo, a mãe tá sozinha com a criança, às vezes a mãe que não é de brincar, começa a se culpar porque não tá conseguindo brincar. E às vezes a culpa não é Difícil dela, é isso, porque tá tudo nela, sabe? Gente, e quanto a rede de apoio, seja com um familiar, um amigo, um vizinho, enfim, eu gosto de falar que pai não é rede de apoio, porque é obrigação do pai fazer o papel dele. Também Então, acho. não é rede de apoio da mãe. Mas o quanto uma rede de apoio é importante, né? O Nossa quanto faz diferença você ter Senhora. alguém para conversar. Por isso que se você estiver passando por isso, não tenha medo de pedir ajuda. Usem aqui os comentários, usa para desabafar, desabafa, às vezes coloca para fora, não fica com esse sentimento aí. A gente não pode falar, porque eu nunca passei por isso, então... Né? A gente não sabe como é, a gente não tem como saber Não é como lugar é que fala da estar gente, nesse lugar, né? exato. Mas assim, o intuito desse programa, desde o começo, é ser uma rede de apoio para as mães que estão em casa, com seus filhos sozinhas, que às vezes está lá perdida, não sabe o que fazer, acha que, nossa, é só comigo isso. Não é só com você não está sozinha, E você conte também com a não tem que ter gente. vergonha de pedir ajuda. Né? Porque eu acho que essa troca de informações, né, com outras mães, com amigas... na verdade, é quem a gente pode se apoiar, né? Então, não tenham vergonha de fazer isso, porque a gente também tá aqui para encorajar vocês. É verdade. E acho que isso deve ter feito muita diferença na sua vida, né? Gente, eu tinha medo de pedir ajuda. Eu tinha vergonha de pedir ajuda e às vezes eu recusava ajuda, sabe? Sim. Porque assim, o sentimento é que a gente é um fardo na vida das pessoas. Então, e principalmente quando são mulheres que são mães solos que saíram de relacionamentos abusivos. Porque o isolamento dessa mãe é muito grande, é muito maior. E às vezes você se afasta dos seus amigos, dos seus familiares. Porque você guarda pra você, né? Você fica Vergonha, sozinha. medo, E é muita coisa que acontece. E aí você simplesmente fala, eu tenho que lidar com tudo sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que dar conta, ninguém é obrigado a fazer nada. E às vezes... Não é, realmente ninguém é obrigado a fazer nada, mas às vezes quando você compartilha essa dor, meu psicólogo fala muito isso comigo, Andy, compartilha a tua dor, compartilha com outra pessoa, que aí você vai dividir essa carga. E não é porque a pessoa vai segurar a sua carga, é porque você vai simplesmente desabafar e às vezes o mínimo que a pessoa faz já é alguma coisa. Só de escutar já ajuda. Só de escutar E outro, já é alguma o quanto coisa. é importante também você ter esse apoio psicológico, né? O quanto é importante uma pessoa, um profissional falo, nomear o que você passou, nomear o que você sente. Sim, eu falo com o psicólogo que, mesmo se ele não quiser, eu vou fazer propaganda dele. Pode fazer, Pode manda um beijo fazer, pra fala, ele. manda um beijo pra ele. Cadê? Aqui, quer Um conhecer beijo, também. Ricardo, você é maravilhoso. Ele é meu psicólogo desde a época do Covid. E se não fosse ele, talvez eu também não estava até aqui. Porque nos meus piores momentos, meia-noite, eu estava em crise e eu não tinha dinheiro para pagar. E ele te atendia? E ele me atendeu. Ele faz bastante projeto social. E ele, na época, estava envolvido nesse projeto social e estava muito envolvido e ele acreditava muito em mim. E eu falava assim, mas você não pode acreditar em mim porque nem eu acredito em mim. Se tem eu é porque vai dar errado ali. Ele me chama de Randy. Randy, vai dar certo. Se tem você é porque vai dar certo, vai. Olha a diferença e aí que eu faz. ia, sabe? Que bacana. Yeah. Ricardo, nós te amamos. Obrigada, Ricardo. Gente, Ricardo. sabe o que é engraçado? O Aí ele fazendo bichinho. corte lá. Gente, Ricardo. Agora, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O Dante tá em alguma escolinha? Ainda não. Ainda não. Aham. Porque o início do ano foi muito conturbado para ele. Ele teve pneumonia. Aí, quando a gente veio para São Paulo, ele teve bronquite, otite e laringite. Meu Deus. Quando a gente voltou para feira, ele pegou um vírus com um nome diferente, que eu não sei o que é. E como agora, antes ele só tinha contato eu e ele. E agora ele tem contato com todo mundo.
Então ele tá pegando muita virose em muito pouco tempo. Aí eu quero esperar um pouquinho. Curar tudo. Isso. E também... Criar imunidade. Criar pra Nossa, ele. mas deixa eu te falar que na escola Não adianta. Mas eu quero engordar ele um pouquinho, né? Não adianta. Ainda eu pensando, meu filho tá desnutrido. Quero Porque é engordar assim que ele começa a um entrar a pouquinho. criança no meio. Nossa senhora, como é Deus difícil do fazer. céu. O Caio tá Deixa ele começar a super- usar o plano de saúde que eu acabei de fazer, sabe? Deixa eu começar. E aí, mas eu quero sim colocar ele na creche não, na escolinha Na já. escolinha, É. E só que eu tô Vai fazendo... ajudar bastante a fala também. Vai. Vai Mas eu ajudar. tô... Ele tá fazendo acompanhamento. Sim. E eu quero investigar mais essa questão dele. Porque eu tenho TDAH no nível muito forte. E aí eu tenho medo dele também ser assim, dele ser um bebê super hiperativo. E ele a gente já tem uma suspeita de diagnóstico, que na verdade não é de TDAH. Só que como não tem ainda um viés de um neuro, porque precisa passar pelo neuro e tal, então eu nunca falei assim publicamente ainda, Mas porque é é um um assunto neuropediatra, né? É bem neuropediatra, específico, bem né? específico. Uhum. Então, eu quero ver aí e tal. Ele tem algumas características, por exemplo, ele anda na pontinha dos pés, ele enfileira os carrinhos, ele esquece palavras que ele já tinha aprendido, então ele fala banana, batata, e ele desaprendeu. Ele falava mamãe, e 2 semanas ele desaprendeu. A gente falava mamãe, eu chorei por 2 semanas. Gente, eu gravei um áudio de 2 minutos e botava no ouvido dele pra ele ficar mamãe, 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 porque é desesperador. Sim. E aí a gente tá investigando isso. Então também é um motivo que no momento eu não quero colocar na escolinha, pra eu poder ver o que eu posso fazer, um tratamento com ele, tipo, Claro. organizar tudo Você isso, você sabe? tá no momento de organização de Quero vida. organizar minha vida, É do isso. zero, E tá recomeçar. certo, tenha Que seu bacana. tempo. E sabe que a gente sempre pede para as nossas convidadas, para finalizar o programa, para mandar um recado encorajador. Eu Olha, gostei ela dessa gostou, palavra. eu dei essa palavra pra Gostei. ela hoje. Para as mães que estão lá passando pela mesma coisa que você e talvez não viram ainda essa luz no fim do túnel. Que você olhasse para essa câmera da verdade. Isso, essa sua câmera na verdade. E falasse um pouco para essas mães que podem estar passando a mesma coisa que você. Gente, eu diria assim, não tenham medo. Não tenham medo de, ai meu Deus, vai dar errado, e se eu começar a trabalhar aqui e eu não conseguir. Não tenham medo de dar errado, porque se vocês não tentarem, se vocês não fizerem alguma coisa a respeito, vocês vão continuar onde estão, sabe? E às vezes, o que você mais quer, que é ver seu filho bem, é se ver bem, tá do outro lado aí desse medo que a gente tanto tem de se libertar de um relacionamento abusivo, que a gente tanto tem de pedir ajuda, que a gente tanto tem de buscar pela justiça. Muitas mães não querem pedir pela pensão. A pensão é um direito da criança. E é um direito da mulher também de receber aquilo. E a pensão, gente, é o mínimo do mínimo que um pai pode fazer. Porque a pensão, ele consegue viver normalmente e dá essa pensão. Então, procurem pela pensão, procurem pelos seus direitos, procurem pela Secretaria da Mulher, procurem entender das leis, procure tudo isso, porque se eu me informasse sobre isso antes, talvez eu conseguiria resolver minha situação muito antes. Não deixem de tentar, não tenham medo de tentar. Então, quer trabalhar, vai trabalhar. Às vezes, eu sei que a gente vai ter que abdicar de uma noite, de deixar a criança com alguém, mas vai ser um tempo que vai valer a pena. Não tenham medo. É isso. Ei, Obrigada. Que linda! Obrigada. A gente amou ouvir todas as suas Obrigada, experiências e a sua vida dá uma novela, tá? Não queria te dizer, não. Mas dá um belo de um roteiro de filme, de novela. Infelizmente, você passou por isso. Mas graças a Deus, com um final feliz. Saiu, menina. Olha, com 23 Final anos, feliz. tem uma vida pela frente, uma vida linda com Dante. É verdade. Obrigada. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê muita saúde para você e pro seu filhote. E muito obrigada por ter vindo. E- Gente, que ela saiu lá da Bahia, né, pra vir aqui, deixou o Dante pra vir gravar com a gente. Bate e volta. Você Ótimo. volta hoje? Volto hoje. Então, Arrasou. Tô É morrendo de isso. medo, sabe? é isso. Morrendo de medo que... Do avião, ai, judiaira. Não, amor, já deu tudo certo. Já deu. Andar de avião Você a já gente tinha chegou, perdido já isso aí. voltou, já tudo. Já deu. Obrigada. Obrigada. Ai, antes, calma, tem um presente, tem um presente. de Nestlé Materna pra Ai, você. gente, obrigada. Eu posso ver aqui? Claro, Claro. pode Ai, abrir, que pode fazer o que você legal. Nestlé quiser. Materna, ó, que a gente ama, nosso parceiro aí dessa temporada toda. Ah, a nutricionista disse que eu tinha que tomar ômega 3. Então, Olha lá, menina, viu? Consulta olha, tá o vendo? nutricionista de vocês. Nutricionista, o médico. Você amamentou até quando? Até os Que- 6 meses. Até os 6 meses, por causa até dessa
Olha a bolsinha. Ai, eu amei. Ai, Chique. gente, Gostei. a necessaire. Obrigada, gente. Imagina, obrigada você por ter E vindo. você Agora pode tem ômega 3 tomar. pra tomar. Ômega É, 3 e esse é é ótimo, vida. que não tem o gosto de peixe. Ele não fica aquele gosto de peixe na boca, Não sabe? fica. Ele é de algas. É, Maravilhoso. é maravilhoso. E obrigada, gente, por terem assistido a gente. Até sexta que vem. Se inscrevam no canal. E mamães que estão assistindo a gente, usem aqui os comentários para desabafar. Fala aí, que a gente consiga ser essa rede de apoio online pra vocês. Que eu tenho certeza que, assim, só de ser essa rede a gente já fica feliz, né? Nossa senhora, a gente vê tudo, responde tudo, tá? Porque A aqui gente lê as tudo. mamães estão on, Então, on. tá? Beijo! Beijo! Tchau! Até semana que vem. Obrigada!